A gente convida você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. A gente tem a informação aqui que o Flamengo treina hoje visando já o confronto contra o Vitória. Tá? O Flamengo foi obrigado a treinar, não tinha como, não tinha data para folgar. Então, após essa vitória de 7-1, essa goleada de 7-1, o Flamengo treinou aí neste domingo, tá? Então, o técnico comandou uma atividade às 11 horas da manhã no CT Ninho do Urubu. Como de costume, os atletas que disputaram mais de 45 minutos contra o Sampaio Corrêa farão trabalhos regenerativos na academia. Fizeram, né? Já acabou. Os demais irão a campo sob o comando do técnico Felipe Luiz. Foram a campo, né, gente? É porque essa matéria é de mais cedo. A gente teve aí o Bruno Henrique falando após o jogo o seguinte: feliz pela vitória, pelo desempenho da equipe, ainda é pouco, a gente está recuperando a nossa forma física, a vitória de hoje traz um pouco de tranquilidade para a gente, dar sequência no trabalho e continuar na pegada para os próximos desafios. Também trazer aqui que a gente teve aqui uma situação importante aqui, o Flamengo acertou uma contratação, né, do Mirassol, tá? Para o Sub-20, mas que vai estar à disposição profissional para o ano que vem. É um reforço para a base, mas que vai estar à disposição para o ano que vem. O Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Ramírez, que estava na equipe Sub-20 do Mirassol. O jogador chega ao Flamengo, segundo o Flabase Flazoeiro, no último ano em que pode atuar nas categorias de base. Ele já está à disposição do técnico Bruno Pivetti para os próximos compromissos, ou seja, a partir do ano que vem, Ramírez deve integrar o elenco profissional do Flamengo. O jogador assinou contrato até o fim de 2028. Então, o Flamengo contratando, negócio fechado, Flamengo contratando o lateral do Mirassol. Olha só, a gente estava falando do Bruno Henrique. O Bruno Henrique completou 350 jogos com o manto do Flamengo, tá? Então, 350 jogos. Ele fala que ontem foi uma noite muito especial, daquelas que ficará na memória. Completei 350 jogos pelo maior e mais apaixonado clube do mundo. Muito honrado e feliz por fazer parte dessa linda história. Uma história escrita com entrega, respeito e muito amor a essa camisa. Meu Flamengo, eu gosto de você. Bruno Henrique escreveu, tá? Sensacional. Também temos aqui uma informação importante para trazer sobre o Alan, para depois a gente chegar naquele assunto com relação à questão do Caio Jorge, Pedro, né? O Tite querendo a contratação do Pedro. A gente apurou, a gente já sabe aqui a informação com relação ao Flamengo. A questão do Flamengo, Corinthians, né, sobre a contratação do Alan, tá? A informação do GE é que Flamengo e Corinthians seguem tentando um acordo pela transferência do volante Alan. O Flamengo joga duro e não aceita liberar o jogador de graça, exigindo uma compensação financeira além da opção de compra que a gente trouxe ontem de 2,5 milhões de euros e mais uma multa caso ele atue contra o Flamengo. O Corinthians, por sua vez, realiza oferta sem envolver dinheiro e vê a contratação como muito difícil caso tenha que pagar algo. Os clubes seguem conversando, esperam chegar no entendimento amanhã. Além do Corinthians, São Paulo, Santos e o Vasco também têm interesse na contratação, mas eu já soube que Vasco e o Flamengo não quer de forma alguma reforçar uma equipe do Rio, tá certo? E aí esbarram na questão financeira também os outros times que estão interessados. Tudo vira novela no Flamengo, né? Até a saída do Alan. Impressionante. Tudo vira novela, tá? Então o pessoal falando aqui que realmente é o melhor caminho, negociar o Alan, mas de graça também, né, cara? Complicado, né? Olha só, a gente teve uma situação que aconteceu no jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa que eu achei muito bacana. O Eric Pulgar, o pessoal fala muito do Pulgar, que é violento, que entra muito forte, que é raiz. Ok, a gente adora o Pulgar. Mas ele tem um coração de ouro. O Pulgar tem um coração de ouro. O Pulgar ontem, o Flabolado, fez uma postagem aqui, olha só. Coisas que vai além do futebol, né? O Pulgar chamou o jogador do Sampaio Corrêa para trocar a camisa, mas o cara informou que só tem essa. Ele vai lavar quando chegar em casa para poder usar de novo. Não é que nem o Flamengo tem 1 milhão de camisas. O Pulgar mesmo assim deu a dele. Pô, isso é futebol, né, gente? Na moral. Pô, isso é muito legal. O Eric Pulgar pegou a camisa dele, deu pro jogador do Sampaio Corrêa, lá ele, e falou, não, botou a mão ali no ombro, falou, não, tranquilo, cara, pô, merece e tal, fica com a camisa.
É realmente uma atitude muito bacana do Eric Pulgar, né? O rapaz, de repente, pode ter pensado que não ia conseguir pegar a camisa do Flamengo e conseguiu a camisa do Eric Pulgar. É um jogador aí emblemático do Flamengo. Olha só, a gente tem uma entrevista do nosso parceiro Ângelo Furtado, né, com a Duda Fournier, né, a esposa do Lucas Paquetá. Vamos ver o que ela fala aqui. Não, emocionou a gente também, pegou a gente de surpresa quando ela botou o microfone para ele falar assim, ai meu Deus, o que ele vai falar? Já com medo dele falar alguma coisa. Ele soltou essa, a gente também não esperava, emocionou a gente. E eles são nosso espelhinho, né? Então eles veem a fé que a gente tinha, a fé que o pai tem, muita fé, então acaba passando isso para eles. E emocionou muita gente também, porque não era questão de time, não era sobre o Flamengo, mas era sobre esperança, né? Sobre a fé que a gente tem em Deus, e um Deus que faz tudo novo, de novo, e ele desde pequenininho já aprendeu isso, então é lindo ver. Isso basta, eu acho. Então, emocionou. Eles são muito fofos, né, cara? A gente torce muito para dar muito certo. O Paquetá vai dar, ontem já jogou muito bem. Ele tá um pouco, o Felipe falou que ele tá um pouco afoito, óbvio, né, por ter voltado, toda essa pressão e tal de querer fazer rápido, resolver rápido, acaba que perdeu já 2 gols importantes, mas, cara, jogou muito ontem, então ele vai se acertar, eu não tenho dúvida, né, que o Lucas Paquetá vai se acertar no Flamengo. E olha só. Como que foi a reação dele vendo aquele mosaico ali no início do jogo ali, né? A nossa dele é emocionante, né, ele ficou muito feliz, acho que ele já sonhava com isso tudo e foi a recepção, o calor da torcida foi melhor do que ele imaginava. Ele tá muito feliz. E para vocês, assim, ele falou na entrevista aqui, passou muito por você também a volta dele, né? Ele falou assim, olha, o momento seria ideal quando ela também falasse que era para voltar. Como foi essa tua decisão, assim, de voltar para o Brasil e, lógico, para o Flamengo, né? Eu vi que ele precisava disso, eu vi que ele não estava... Eu preciso ver meu marido feliz, no trabalho, em casa, com a gente. Então eu senti que era isso que ele precisava agora, ele tinha certeza disso e não tinha como eu não ter também. Então a gente veio e a gente agradece a Deus por ter dado tudo certo. Por trás de um grande homem, lá ele, hoje em dia sempre lá ele, por trás, vamos, sem brincadeira, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Essa é uma realidade, é uma frase muito real. E, cara, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam do novo manto de goleiro do Flamengo, né? Cinza, né? Eu achei muito lindo, cara. Escudo do Remo. Cara, ficou muito top. Muito top. Olha isso. Eu achei, assim, espetacular. O Andrew aí com o novo manto. Que dê muita sorte aí, né? Ó. Manto cinza. Mas, pô, bem legal, cara. Bem legal. Bem, trazer aqui agora a notícia que eu estava falando com vocês, que foi trazida pelo canal Antenados na Jogada. David Sharp, ele trouxe essa informação sobre o Tite está interessado, o Cruzeiro interessado na contratação do Pedro. E aí eu fiz um comentário interessante, mas olha só, vamos ver aqui. Ó. Olha, Antenado, se o Flamengo aceitar isso aqui, vai ser a assinatura do maior atestado de incompetência que a gente já viu dessa gestão atual do BAP. Não vai fazer isso. Tá muito competente. É exclusivo isso aqui. Você sabe que eu tenho credibilidade, que eu não fico postando coisa de mercado da bola à torta e à direita. Pelo contrário, eu quase não posto. Mas calma lá, tá? Que pode ser uma... Caso acontecesse, que já eu vou trazer aqui a versão da fonte ligada à diretoria, caso acontecesse isso, era um outro tipo de operação, tá, David? Nada. Eu só posto que realmente eu recebo de informação que eu acredito que sim seja de confiança, que seja algo que pode acontecer. E o Tite, cara, o Tite gosta muito desse jogador. Eu vou dar spoiler logo aqui, do Pedro. Você sabe, o Pedro fez um ano espetacular com o Tite em 2024. No Flamengo. Foi o melhor ano, talvez um dos melhores anos, não sei se foi o melhor, 2022, da carreira do Pedro. 2022 30 gols em 40 e poucos jogos. Mas não, 2022 foi muito bom. Do Caio Jorge ano passado. E agora o Tite quer levar, o Tite que, pelo que eu ouvi também, não vai cair tão rápido assim, eles estão sustentando o Tite lá. O Tite quer levar o Pedro de qualquer jeito e o Pedrinho, o Pedro Lourenço, está disposto a bancar. Ah, vai. E eu vou explicar, não, já expliquei, porque já está lá. Tudo nesse vídeo aqui, ó. No canal Antenados. Não, é isso. Então, ele falou isso. Então, vamos lá.
que o Tite e o Cruzeiro estão interessados no Pedro. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, tá? E olha só, não houve nada até hoje, ou seja, o Cruzeiro em momento algum procurou o Flamengo pelo Pedro. Tá? O Flamengo não teve nem sondagem, não foi procurado pelo Cruzeiro com relação a interesse pelo Pedro. E o que eu comentei foi o seguinte, se o Cruzeiro quiser muito o Pedro, não duvido o Flamengo trocar o Pedro pelo Caio Jorge e aí vai ter o jogador que o Felipe quer, no perfil que o Felipe quer. E aí o Flamengo vai lá e pega o Marcos Leonardo por empréstimo. Porque aí o Felipe teria o jogador na característica que ele acha do Pedro, já que ele acha que o Marcos Leonardo é muito parecido com o Pedro. Ele manteria esse jogador com essa característica chegando com um empréstimo ali monetizado não muito alto, não gastaria tanto, e trocaria o Pedro pelo Caio Jorge, teria os dois jogadores, as duas posições. Atacante, mobilidade e pressão que ele quer como o Caio Jorge, teria o Caio Jorge e teria o Marcos Leonardo no lugar do Pedro. Se for isso, não é atestado de incompetência não, David. Se for isso, é uma baita de uma operação. Mas, como eu falei com vocês aqui, a gente apura, a gente traz a notícia sem a gente ter dúvida de alguma coisa, a gente traz a notícia já apurada, a gente já conversou com uma fonte ligada à diretoria para saber. O Flamengo foi procurado pelo Cruzeiro ou sabe de alguma coisa do interesse do Cruzeiro no Pedro? Não tem nada. Ok, então já parte do pressuposto que não tem nada, não chegou nada. Mas a gente também avalia todo um contexto, toda uma situação. Caso realmente ainda não fizeram o contato e venham a fazer, falam, vamos trocar aqui, pau a pau. Pedro, Caio Jorge. Não duvido que o Flamengo aceite não, tá? Eu não duvido que o Flamengo aceite esse negócio. Pro Cruzeiro seria ótimo, porque o Pedro é um grande jogador, o Tite gosta, e para mim é melhor que o Caio Jorge, e pro Flamengo resolveria esse problema, porque pro Caio Jorge sair pro Flamengo 50 milhões de euros. O Flamengo não gasta na contratação do Caio Jorge, troca pelo Pedro, pega o dinheiro que iria gastar no Caio Jorge, guarda, vai pagar uma merrequinha ali, um empréstimo monetizado e tal, mais salário, metade do salário que eles querem que pague, né, o Al Hilal, e luvas e tal, o que for. Resolve, você vai ter os dois que precisa. O jogador que faz a função parecida com a do Pedro, mas eu ainda assim prefiro o Pedro, né? Mas você vai ter dois, vai ter o Marcos Leonardo e o Caio Jorge. Se for para fazer isso, eu assino aonde? Eu assino agora. Mesmo eu achando o Pedro, para mim, melhor que o Caio Jorge, melhor que o Marcos Leonardo. É melhor que os dois, mas aí você teria dois. Vocês estão entendendo? Você teria dois. Então não é para você desmerecer o Pedro, porque o Pedro é melhor que os dois. Para mim é melhor que o Caio Jorge e melhor que o Marcos Leonardo. Mas é mais velho. E a gente sabe que, né, o Flamengo gastaria menos e teria as duas posições. Eu só assinaria por isso. Para mim, eu assino. Se for para fazer isso, troca com o Cruzeiro. Caio Jorge vem e o Marcos Leonardo vem também. Tem os dois? Eu assino agora. E voltando a dizer, o Pedro é fantástico, para mim é melhor que os dois, então não estou desmerecendo o Pedro coisa nenhuma. Estou falando do Flamengo tem um jogador, passar a ter dois. Dois grandes também, dois excelentes jogadores. Concorda? Comenta aqui, eu vou gostar de ver o seu comentário. É isso, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!